Buscar o nosso propósito de vida não é algo que a gente encontre do dia para a noite. Então, se você tem esse questionamento, qual é o seu propósito de vida, fique comigo até o final, porque eu estarei fazendo uma reflexão sobre esse tema importante para a vida de todos nós. Meu nome é Valéria Rosa e você está no canal Val Terapias Integradas. Eu estou aqui com você semanalmente trazendo temas reflexivos sobre autoconhecimento, sobre as emoções, sobre questões que nos afligem, até aquelas questões que nos ajudam a ser mais assertivos e felizes com a nossa própria vida. Então, se você se identifica com esses temas, eu convido você a se inscrever no canal e acionar o seu sininho para que você possa ser avisado de quando um novo vídeo for ao ar. Então, o tema propósito de vida é um tema muito importante. Esse tema, ele começou a aparecer muito mais na minha vida conforme eu ia atuando nessa área terapêutica que eu já estou há 20 anos. Essa área, ela é uma área que realmente apareceu na minha vida durante o percurso, ela não apareceu logo cedo na minha vida. A minha área principal de formação é a área do ensino de língua estrangeira, de língua inglesa para estrangeiros. E durante o processo desse ensino, para estrangeiros, eu fui observando como era lidar com o ser humano, independente se ele era brasileiro, se ele era americano, se ele era japonês. E foi uma experiência muito interessante, porque eu fui notando que, apesar de estar morando fora, na época eu estava morando no Japão, e apesar de estar morando lá, de viver uma cultura diferente, de estar tendo contato com o povo japonês, até com outros estrangeiros dentro do Japão, eu observava que ser japonês ou ser outro estrangeiro era simplesmente algo que não era tão importante como ser humano. Então, cada vez que eu tinha contato com as pessoas, seja para me comunicar socialmente com elas, ou seja para ensiná-las a falar, por exemplo, a língua inglesa ou a língua portuguesa, eu notava que por trás daquela pessoa ali existia um ser humano, existia uma pessoa que tinha sentimentos, que tinham valores, que tinham até dores, dificuldades para viver na vida, tanto quanto eu encontrava esses padrões aqui no Brasil também, quando eu vivia aqui na época. Então, toda essa experiência em dar aula, em lidar com estrangeiros, não só com estrangeiros também, eu tive o trabalho também no Brasil ensinando a língua portuguesa. O que eu notava? Eu notava que não havia diferença, que eu estava ali me comunicando com pessoas humanas, com pessoas que tinham dificuldades. E era um prazer para mim estar ali com elas, e eu trabalhei com crianças, com adolescentes, com pessoas de meia idade, até com idosos. O que eu notava é que cada faixa etária tinha suas dificuldades e eu tinha que ter a habilidade de ensinar essas pessoas de uma maneira diferenciada. Então era diferente quando eu pegava uma criança aprendendo língua inglesa ou ensinando português para uma criança que estava naquela fase de alfabetização. Então foi todo esse processo de lidar com a língua que eu fui notando o quanto a minha missão era importante naquele momento, que era a missão de ensinar, mas que havia, além daquela missão, algo muito mais além. E isso foi acontecendo com o tempo, não foi uma coisa que eu senti da noite para o dia. Então vai a dica para as pessoas que estão aí pensando que o propósito de vida surge assim do nada, ou que ele surge até muito cedo. É claro que tem pessoas que são realmente pessoas precoces e que têm um propósito já imediato de vida e que elas já começam a exercer. Sim, isso é uma exceção à regra, mas de um modo geral as pessoas levam um tempo para descobrir qual o propósito. Então, durante toda essa experiência que eu tive com todas essas faixas etárias, eu notei que havia, sim, um propósito de vida para mim, o meu propósito de vida, um propósito de vida diferenciado. E para que eu pudesse entender esse propósito de vida mais profundamente, eu precisava me conhecer profundamente, entender quem eu era no meu íntimo, por que eu reagia a situações, porque eu me estressava com outras situações, porque
que eu falava de determinada forma com as pessoas ou de determinada maneira com outras. E foi nessas experiências do dia a dia que eu fui me reencontrando e passei por uma doença que me trouxe muito mais experiência de vida, me trouxe inclusive muito mais dor para eu sentir na pele o que era ser humano e o que era importante para mim, que realmente a doença estava ali para me ensinar algo além do que eu estava entendendo da vida. E foi assim que eu fui galgando, todos esses passos do herói, daquele que vai, daquele que se aceita, daquele que luta e daquele principalmente que aceita as dificuldades, internaliza e aprende, a partir das próprias dificuldades, nunca culpando o próximo, mas sempre entendendo que toda situação de dificuldade, ela sempre traz um grande ensinamento para a nossa alma. Então, falar em aceitação, falar em humildade é muito importante nesses momentos. Por quê? Porque nós precisamos de tudo isso nesse momento de até batalha interna. E foi assim que eu fui conquistando os meus espaços e migrei para a área terapêutica. Por quê? Porque foi através da área terapêutica que eu conheci instrumentos que me davam a condição de me autoconhecer-se, que me dava condições de me curar. Então vieram os florais de Bach, veio a numerologia inclusive, que trouxe muitas respostas, e com o tempo eu fui trabalhando com outras terapias como o Reiki e também a TFT, que é uma terapia muito rápida na ajuda desse processo de cura. Bom, então o propósito de vida em nossas vidas, ele acontece de uma forma não rápida, muitas vezes nós precisamos de um tempo para poder entender. E o propósito de vida é muito mais do que uma simples missão que você tem para viver. A missão de vida é realmente grandiosa, mas ela é um passo para você estar no seu propósito. Por quê? Porque a missão, ela te põe em contato com tudo que você precisa, com todos os instrumentos que você precisa para poder estar lidando com a sua vida, ajudando as pessoas, tendo parceiros e muito mais do que concorrentes, parceiros sim. E aí você começa a observar que existe um propósito muito maior por trás de tudo isso. Aquele que vai se resumir em um legado. O legado é aquilo, tudo que você deixa quando você deixa o planeta, quando você faz a sua passagem dessa vida para o outro plano. Então o propósito, ele tem uma abrangência muito maior, ele está para além de nós. É algo que nós conquistamos, sim, mas que não nos pertence, mas pertence à humanidade, pertence a você também que está me ouvindo. Então esse propósito de vida, ele é conquistado durante a nossa vida, ele pode ser alcançado assim de uma forma mais rápida, mas se você ainda não conquistou o seu, tenha paciência com o processo. Aceite o processo de uma forma intensa, abrace aquilo como seu e entenda que a partir de toda essa vivência é que você vai ter mais clareza para aquilo que você tem que cumprir, aquilo que você tem que fazer nessa vida. Então o propósito, ele tem uma abrangência muito maior, ele não é nosso, ele é um legado que nós vamos deixar quando nós deixarmos o plano físico. E isso é muito importante de ser entendido. Por quê? Porque quando nós formos vencer esses desafios, essas batalhas que nós temos no dia a dia, nós vamos saber que nós não estamos fazendo aquilo em vão, mas estamos fazendo para um bem comum, um bem que se chama humanidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o sininho ligado para você não perder nenhum conteúdo. Aproveitando esse momento, também eu quero dizer para vocês que eu já estou com o meu site oficial no ar. Lá você encontra temas muito importantes que vão esclarecer muitas questões que podem ser as suas dúvidas. E lá também tem 2 e-books gratuitos. Um e-book que é do Dick de Reiki, essa linhagem do Reiki que resgatou as origens do Reiki tradicional japonês. E você tem também um e-book especialmente feito para você vencer o seu estresse através da técnica da TFT, a terapia das batidinhas. Então eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!